Senhor, meus amigos. Eu sou o evangelista Rosanildo Amorim e hoje eu estou aqui para fazer uma entrevista com o pastor Lediel Santos, ele que é psicólogo e também terapeuta, é pastor aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, é o vice-presidente, né? Assembleia de Deus em Blumenau. E o motivo de eu estar aqui para conversar com ele hoje é sobre esse livro, que na minha opinião é um livro que veio trazer muitas respostas para muitos problemas no meio da família, que é o tema do livro, A Família na Era Digital. Tudo bem, pastor Lediel? Paz do Senhor, tudo bem? Uma alegria estar aqui participando desse canal e poder aí contribuir com alguns ensinamentos a respeito desse tema tão importante, a família na era digital, conhecendo o uso indevido da internet e os riscos que isso pode trazer para a família. Que bênção, é uma bênção de Deus. E você, amigo, irmão que está nos assistindo agora, começou a assistir esse vídeo, você pode nos ajudar a levar esse trabalho à frente, se inscrevendo, por exemplo, no nosso canal no YouTube, que é o canal A Voz do Libertador. Você pode também curtir a nossa página no Facebook, que é A Voz do Libertador, e compartilhar com seus amigos, as pessoas que você ama e julga que essa informação seja relevante. O objetivo desse canal, irmãos, é exatamente levar a informação necessária e de alguma forma contribuir para a sua formação, para a sua edificação. Que Deus abençoe você, abençoe também o nosso canal. Vamos falar hoje com o nosso amigo pastor Lediel Santos, referindo-se a essa questão da mídia digital. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer a ele em relação a isto é uma pergunta que parece até um tanto estranha para quem não está familiarizado com o assunto. É possível uma pessoa ser viciada em tecnologia? Estou falando tecnologia, entenda, internet, celular, tablet, redes sociais. É possível a pessoa chegar a esse ponto de ser viciada, por exemplo, como se fosse uma droga? É possível, e nós temos visto cada vez mais esse transtorno aumentando na sociedade, países de primeiro mundo, como Estados Unidos, como Coreia do Sul, já vem há anos desenvolvendo tratamento para esse transtorno. Na verdade, nesses países de primeiro mundo, há clínicas já especializadas para tratar pessoas dependentes da internet, do celular, de jogos eletrônicos e assim por diante. Então, tem sim afetado a população, é possível se viciar e as consequências são tão graves como o vício em outras drogas. Certo. Eu estava lendo seu livro e eu percebi que existem inclusive boletins de ocorrência de filhos, por exemplo, que entraram numa situação de descontrole por conta de não ter o celular que gostaria ou da mãe ter negado. Isso no Brasil também já está assim? Sim, na verdade, nessa sala aqui já atendi alguns casos. Olha só. Alguns casos, principalmente essa nova geração que está vindo aí, nós chamamos eles de nativos digitais. A população acima dos 30 anos são imigrantes do mundo digital. Estão com um pezinho na realidade, um outro pezinho na virtualidade. Certo. Essa geração que está vindo aí já são nasce nativos digitais. Certo. Então, aquilo ali tem um peso muito maior para eles, para a maneira de ver o mundo e assim por diante. Então, já alguns casos eu atendi sim, onde houve até agressividade. Um dos casos, por exemplo, o filho jogando videogame 1, 2, 3 horas e a mãe pedindo para desligar. Deu hora do almoço, não foi almoçar. Quando deu umas 7 horas, o jovem estava jogando o videogame ali direto, a mãe, irritada, foi lá e tirou o videogame da tomada. Esse menino estava tão inserido na realidade e na hora, com o impulso, ele foi lá e deu um soco na barriga da própria mãe. Ou seja, uma atitude inconsequente e impensada. Não era um menino assim violento, agressivo, rebelde. Era um menino, podemos dizer assim, normal, mas estava tão viciado naquela virtualidade que ele estava inserido que quando quebrou aquilo, ele teve uma reação assustadora, podemos dizer assim. Então esse é um dos muitos e muitos casos que a gente tem visto aqui, na nossa cidade, e que tem acontecido de ponta a ponta no Brasil. Pastor Lediel, você é terapeuta, psicólogo, e como é que eu posso identificar, por exemplo, se eu estou viciado, dependente dessa tecnologia, falando agora das mídias, Tá. Como é que eu identifico quais são os sintomas que mostram que peraí, não é apenas
uma forma de consulta, não é? Não, agora eu já estou realmente dependente disso. Antes de entrar nos sintomas, né, é importante, deixa eu trazer aqui uma pesquisa realizada por uma das principais doutoras, né, nessa área, a doutora Kimberly Jung. Há anos ela vem estudando, né, sobre a adição da internet, dos jogos eletrônicos, a influência que isso tem na vida das pessoas. E ela chegou a 3 conclusões, afirmando que sim, o vício em internet ele é tão maléfico como o vício no álcool e outras drogas. Olha só. Por quê? Primeiro porque sempre tem uma necessidade maior, né, que é uma dose a mais para ter a satisfação. E aí já é um sintoma que a pessoa está dependente. Por exemplo, o senhor que ele é viciado no álcool, né, ele vai então para o bar. Na segunda ele bebe uma dose, na terça ele quer 2 doses, na quarta ele quer 3 doses, porque sempre precisa de uma maior dose para satisfazer a sua necessidade. Na virtualidade é a mesma coisa. Daqui a pouco 1 hora de rede social não está bom, 1 hora de jogo virtual, né, nas plataformas de videogame não está bom. Daqui a pouco o jovem quer 2 horas, 3 horas e assim por diante. Então, esse é um fator que mostra que está dependente, né? Um outro fator que a doutora equiparou com outras dependências é a questão da fuga da realidade. Sim. Ou seja, vive um mundo virtual. A pessoa está estressada, o homem está estressado, como nós falamos, ele vai para o bar encher a cara, né? A conta está vermelha, o patrão pegando no pé, então ele vai beber para tentar esquecer. No mundo virtual, pessoas estão se inserindo cada vez mais, né? E fica o dia nas redes sociais, jogando, assistindo série, Netflix e assim por diante, para tentar esquecer os problemas da realidade, né? Encontrou na virtualidade uma bolha onde se pode camuflar, né? Então são esses alguns fatores que evidenciam justamente isso, né? Os sintomas, então, se a pessoa não consegue mais se controlar, não consegue controlar o tempo que gasta na internet, no Facebook, no WhatsApp. Se a virtualidade começa a comprometer as coisas reais dela, entendeu? Por exemplo, os jovens e adolescentes não fez a tarefa da escola, não fez o trabalho, não estudou para a prova porque passou jogando, né? Ficou muito tempo nas redes sociais. É uma atenção, é um alerta que precisa ali se preocupar, né? Uma pessoa que ela não consegue se controlar o tempo e ela tenta parar e não consegue parar, está dominada por aquilo, já é uma evidência então que é um sintoma que está dependendo da internet. Certo. Então são alguns fatores que a gente pode ver, né? A pessoa ela está fora, né, das redes sociais, mas a mente dela está presa naquilo. Sim. Por exemplo, tenho atendido muitos adolescentes que estão na escola, mas a mente está no jogo, né? Será que os amigos vão fazer mais ponto do que ele lá no jogo online que ele estava jogando? Não consegue se concentrar. Isso mostra que já está numa evidência, porque a concentração está comprometida. Então tudo isso, né, é sim impacto das tecnologias na nossa vida e sintomas que precisa de um alerta, né? A psicologia, principalmente para a dependência no celular, que é o que mais tem aumentado, porque o celular é onipresente com a gente, né? Cunhou o termo nomofobia, nomobiofobia, né? Ou seja, fobia de quando não está com o celular. E a gente sabe que hoje tem pessoas que entram em desespero quando não estão com o seu celular, né? Conheço pessoas que já tinham feito uma viagem, né, para um lugar, mas porque esqueceram o celular, voltaram porque precisavam ter o celular. Olha só. Há uns 2 anos atrás teve uma juíza aqui no Brasil que cortou o WhatsApp por umas 2, 3 horas. Teve pessoas que entraram em parafuso, não sabia mais comunicar, não sabia mais trabalhar, não sabia mais fazer nada. Não consegue sobreviver. Sem o WhatsApp. Então isso já evidencia uma dependência. Voltamos com a nossa entrevista com o pastor, psicólogo e terapeuta também, Lediel Santos, e nós estamos falando desse tema, que é o tema do livro que ele escreveu, e é escritor também, claro, né? A família na era digital. E no bloco passado eu perguntei para ele se é possível uma pessoa estar drogada, né? Vou usar a palavra,
viciada, como um drogado, por exemplo, está viciado nas drogas, viciado na internet, e ele estava mostrando que é possível sim, inclusive tendo os mesmos sintomas de alguém que está num processo de abstinência, por exemplo, das drogas. É uma coisa muito séria para a família. Por quê? Porque às vezes a gente fala, né, a pessoa estava lá no mundo, estava viciada na bebida, estava viciada nas drogas, mas agora ela pode estar na igreja viciada nas tecnologias, por exemplo. E quando estava lá no mundo, a gente vamos para uma campanha de libertação, de cura, para Jesus transformar, mas agora elas podem estar viciadas e nós não estamos nos dando conta em relação a isso. Um ponto nessa questão é justamente porque os vícios das outras drogas é uma substância que entra no corpo. O álcool, a maconha, Sim. a cocaína entra no corpo, então a pessoa consegue identificar melhor que ela está viciada naquilo. Agora, quando se fala de um comportamento, as pessoas muitas vezes não percebem. Né? Mas é tão prejudicial quanto. Né? E precisa ter, sim, um acompanhamento, precisa estar atento para não se prejudicar, né, pela dependência na tecnologia. Esse uso indevido, né? Porque o objeto em si só não tem esse mal, né? Mas o uso indevido dele. Quais são as alterações, as reações, por exemplo, que o uso indevido das mídias, seja elas quais forem, o uso do celular, de tablets, de computador, eles podem afetar, por exemplo, o nosso organismo, o nosso comportamento e o nosso relacionamento. Como que esse descontrole em relação ao uso das mídias sociais podem afetar nosso organismo, nosso relacionamento, nosso comportamento, pastor? Vamos, então, por partes. Né? A gente, primeiro, é importante ressaltar que nós não condenamos a tecnologia. A tecnologia, ela tem um potencial muito grande. Certo. Todos nós conhecemos os benefícios da tecnologia. Tanto as pessoas que estão nos acompanhando, né, estão fazendo uso da tecnologia, né, justamente para receber essas informações. Agora, o uso indevido da tecnologia é que é prejudicial. Isso. Eu sempre comparo com uma faca. Uma pessoa com uma faca. Se não tem habilidade com a faca, imagine a faca na mão de um bebê. Vai trazer problema. Pode se cortar e se machucar. Mas a faca na mão de alguém que tem habilidade pode fazer uma excelente comida. A tecnologia, mesma coisa. Certo. Tem benefícios, mas indevidamente usado tem malefícios. Primeiro ponto, podemos falar então dos riscos. Vamos falar na questão, você falou dos relacionamentos. Né? A tecnologia tem prejudicado muitos relacionamentos. E a gente poderia aí citar várias coisas dentro desse tópico. Né? Antigamente, as pessoas, e a gente até via pastores, né? Como os antigos pastores que pregavam sobre família, Jaime Camp, falava do risco da televisão ligada na hora da refeição na mesa, e assim por diante. Hoje as pessoas até desligam a televisão, mas estão com o WhatsApp ali, né? Se alimentando e o WhatsApp ligado respondendo, ou seja, compromete a relação ao redor da mesa, não tem olho no olho, não tem conversa, não tem diálogo, então pode comprometer. O relacionamento conjugal, né? Tem sido muito afetado o relacionamento conjugal. A pesquisa norte-americana já afirma que mais de 90% dos advogados, né, que estão tratando assunto concernente ao divórcio, mais de 90% teve alguma interferência da tecnologia, principalmente do celular. Ou seja, uma traição que começou pelo celular, uma traição que começou indevidamente pela internet, certo. E assim por diante. Né? Sem falar... Ou seja, essa tecnologia está realmente alavancando esses problemas na área da família, do casamento. Sim, pode afetar e está, né? Está afetando, né? Então, os relacionamentos podem ser muito comprometidos devido a isso. Falando de riscos sociais, também tem contatos perigosos, né? As pessoas se esquecem que bandidos também usam as redes sociais, né, para fazer contato com crianças, buscar coisas relacionadas à pedofilia, sequestradores usam as redes sociais e assim por diante. Então, é um risco muito grande. Em relação aos relacionamentos. Relacionamentos. Outra área, você perguntou do corpo, né? O nosso físico, o nosso biológico, pode ser afetado pelo uso indevido? Pode e tem sido muito afetado. Por exemplo, é uma geração que ama fone de ouvido. Então os ouvidos estão sendo comprometidos por quê? Porque se coloca um volume muito alto e o fone de ouvido ali. Tem uma geração de adolescentes semi-surdos já.
Né? Pesquisas norte-americanas têm evidenciado que 1/3 dos adolescentes eles têm surdez parcial já pelo uso indevido dos fones de ouvido. Tá? A situação está tão grave que muitos celulares hoje já apresentam na tela ali. Quando o fone de ouvido está muito alto, aparece ali um aviso, né, para baixar o fone de ouvido. Eu li uma pesquisa, inclusive, que falava que o fone de ouvido, se ele estiver num volume alto, ele é maior, o agravo dele, do que um trem passando, por exemplo. Um trem, uma turbina de avião e assim por diante. Os olhos têm sido muito prejudicados. Por quê? Porque o tempo todo nós estamos olhando para uma tela que é fonte de luz. Sim. Quando a gente olha para uma fonte de luz, uma tela, seja no videogame, no computador, no celular, a tendência é piscarmos menos. Consequentemente, a hidratação da nossa íris não acontece do jeito que deveria acontecer. Quando tem ar-condicionado no ambiente, piora ainda mais, porque resseca, né? E o sintoma é que começa a ficar vermelho os olhos, né? E arder. Então, isso é o próprio... excesso de luz também pode queimar a retina, gerar outros problemas. E o próprio organismo, quando os olhos estão vermelhos e ardidos, o organismo está dando um aviso. É hora de trocar de função, vai fazer uma outra coisa. Tem que piscar mais, né? A questão dos músculos, né? Quantos problemas se aumentaram de tendinite, bursite, tenossinovite, a gente chama essa geração de a geração dos dedos frenéticos, né? E quando não estão no celular, estão no videogame. Né? Nós estamos vendo o quê? Coisas que davam em adultos que trabalhavam horas e horas seguidas, né? Hoje nós estamos vendo adolescentes, né, de 13, 14 anos com problema, né, de bursite e assim por diante, né? Então são coisas sérias. Sem falar em coluna, né? O posicionamento, muitas vezes se joga lá na frente do sofá e fica 4 horas assistindo Netflix com a coluna toda torta, ou na frente de um computador com a postura indevida. Podemos ainda falar da qualidade do sono, né? Que afeta muito o nosso bio. A quantidade de luz azul, por exemplo, diminui a produção da substância para o sono e a pessoa dorme bem menos. Isso mesmo. E o fato de as pessoas levarem o celular para a cama. Sim. O nosso organismo ele é inteligente. Quando Deus nos criou, a gente precisa entender que quando entra a luz e a gente está em movimento, o próprio corpo entende que tem que estar ativo. Agora, quando a gente deita num quarto escuro e o corpo relaxa, o organismo entende que é hora de desligar, de relaxar e descansar. Certo. O problema é que as pessoas estão deitando e de repente vem uma luz na cara porque liga o celular e fica mexendo no celular no quarto escuro. Isso confunde o nosso organismo e as pessoas depois vão deitar, acabam dormindo, mas parece que acordaram mais cansados do que foram deitar. Então são coisas que têm afetado sim a questão do nosso corpo. Até ali um escritor que ele falava que isso atrasa em até 2 horas o sono, né? Quando você tem acesso à luz azul. Uma das orientações dos profissionais de saúde nesse sentido é que pelo menos meia hora, o bom seria 1 hora antes de você dormir, não tenha contato com nenhuma das tecnologias de informação. Nem televisão, computador, celular. O bom seria assim, porque daí a sua mente consegue acalmar, o seu corpo consegue relaxar e o seu sono vai ser de melhor qualidade. Né? Certo. E a relação do comportamento? Quanto que isso afeta o comportamento das pessoas? Olha, afeta de uma maneira geral, né? A gente pode falar dos riscos psicológicos, né? E são várias as áreas que a gente poderia citar que a tecnologia ela tem prejudicado, né? Quando nós falamos, por exemplo, dos riscos psicológicos, a gente já deu uma citada ali na questão da dependência, né, da tecnologia. A gente pode falar das fragilidades emocionais de algumas pessoas que já são, digamos, emocionalmente fragilizadas, vão buscar recursos e, como nós falamos, um esconderijo, né, na internet, fazer da internet um refúgio. E há um risco muito grande, né, justamente porque a influência da internet ela afeta a nossa vida. A questão das amizades que interferem no comportamento, a palavra de Deus diz, né, que as más companhias corrompem os bons costumes. Eu tenho falado para essa geração que as más companhias virtuais também comprometem os bons costumes. Né? Então, tudo que está na internet tem uma ideologia por trás. E a gente sabe que todo o nosso comportamento ele é resultado de uma crença que nós temos. Consequentemente, né, os maiores riscos, né, que vão gerar comportamentos perigosos, né,
Começa aqui, Sim. na nossa mente. Por isso que Paulo vai dizer, né, que nós precisamos transformar o mundo pela renovação da nossa mente. Que agora a nossa mente é cativa a Deus, aos ideais do reino. Mas a internet está aí o tempo todo, né, nos influenciando com outros ideais. Então, hoje, por exemplo, uma nova profissão que a virtualidade trouxe é youtuber. Né? Os youtubers, e cada vez mais tem youtubers falando de vários assuntos. O que eles estão ali? Eles estão ali apresentando visão de mundo, eles estão apresentando ideais, eles estão apresentando valores, princípios. E nós temos uma geração de jovens e adolescentes absorvendo aquilo ali. Consequentemente, vai afetar o comportamento. E esse comportamento é afetado em todas as áreas da vida. Né? A internet, literalmente, muitas vezes, moldando a maneira das pessoas pensarem. Sim. É uma bênção. Nós estamos aqui conversando com o pastor Lediel Santos, que é psicólogo, terapeuta, sobre essa questão da família na era digital, as mídias sociais, o quanto elas estão influenciando toda esta geração. Tem uma outra questão também, pastor, que eu tenho visto vários escritores alertando sobre essa questão da concentração. Hoje você tem, por exemplo, muitos alunos tendo problema nas escolas. Você imagina, você tem um equipamento cuja informação é 50, 60 fotos por segundo, aí depois você pega um livro, fica olhando para o livro parado, estático, a tendência é não se concentrar. Na sua opinião, isso interfere muito no desempenho das nossas crianças, dos nossos adolescentes, essa exposição a tanta informação? Sim, isso tem comprometido de uma maneira muito intensa. Né? Tem um psicólogo, psiquiatra, né? O Dr. Augusto Cury, bem conhecido, né? Um dos escritores mais renomados aí da nossa nação. Ele vai falar bastante disso, né? Que essa é uma geração de mente cansada. É uma geração que recebe tantas informações, né? E sofre de uma síndrome do pensamento acelerado. Né? Onde a mente não consegue parar, e a verdade é que isso acaba prejudicando a concentração das pessoas, o foco em realizar algo bem feito e assim por diante. A gente pode citar alguns exemplos, né, de como a nossa mente isso é afetada pela tecnologia. Por exemplo, hoje a nossa capacidade de concentração e de armazenar informações está um pouco reduzida. Não sei se você sabe, mas o QI da nossa geração ele está diminuindo, né, comparado a de outros tempos. Hoje a gente, por exemplo, não memoriza mais números de telefone, porque basta apertar no rostinho da pessoa, chama. A gente perdeu a capacidade de calcular com a nossa mente, porque tem uma calculadora onipresente na nossa mão no celular. A gente não memoriza mais nome de rua, porque sempre tem o Waze. Né? Então, tudo isso tem afetado a nossa mente. E quando você falou, né, da concentração, nós temos uma geração, como nós falamos, são nativos digitais, tudo que acontece lá tem um peso muito grande para eles, e o mundo digital, o mundo virtual nunca para. Então a pessoa ela pega um livro para ler, daqui a pouco o celular brilha. Opa, ela vai dar uma atenção ao celular. Volta para o livro, o celular brilha de novo, vai dar atenção para o celular. E daqui a pouco largou o livro, está só no celular, né? E muitas vezes o estudo é comprometido, a concentração é comprometida, e essa geração vive de uma superficialidade de algumas coisas importantes que são fundamentos da vida, de princípios realmente que fazem a diferença, né? Essa é uma realidade que nós temos visto nos nossos dias. Interessante. Nós sabemos que a internet nasceu nos laboratórios, né, para trocar essa informação científica, depois foi aberto para as universidades, e a partir das universidades é que se tornou comercial, ou seja, o objetivo dela era trocar informação, fazer crescer realmente essa questão do conhecimento. Talvez hoje ela desfocou um pouquinho, né, porque entrou em contato com pessoas que não estavam preparadas para isso. Mas aí eu vou entrar numa questão que até é uma questão que, é uma questão mais de pensamento, né? Eu estava conversando com o irmão, eu falei, irmão, será que todo esse trabalhar por trás, agora falando da obra do maligno, se utilizando da ferramenta, será que isso tudo já não é uma preparação para o anticristo, quando chegar, ele receber uma geração plugada como simples terminais de comunicação, que já não pensa, não raciocina, né? Nós temos a nossa Bíblia, nós lemos, lemos a Bíblia, sublinhamos, anotamos, mas daqui a alguns anos talvez não exista uma Bíblia escrita, só exista a Bíblia no celular,
estou dizendo contra ou a favor, é bom ter, mas você tem que ter um contato físico. Será que não é um trabalhar também do adversário, usando a ferramenta de forma para quando chegar lá ele ter uma geração que não pensa, que não questiona, que não raciocina? Olha, eu creio que pode sim, né? Pode sim culminar nisso, né? Que no futuro, né, a gente que crê nas profecias do fim do mundo, nós sabemos que virá um anticristo, eu acredito que sim, vai fazer utilização de todas essas ferramentas, né, da tecnologia, sem dúvida. Tem que dar uma paradinha agora, que se pega no... Vamos lá. Se fosse lapela, eu não vi esse problema. Eu posso responder essa pergunta? Isso. Bom, eu acredito que nós que cremos nas profecias, né, de Apocalipse, cremos que virá um anticristo, sim, concordo que ele vai fazer utilização de toda a tecnologia, né? Agora, eu não poderia te precisar se, né, a nossa mente, digamos assim, vai estar, digamos, mais incapacitada de raciocínio. Pelo que tudo se evidencia, né, que as pesquisas têm mostrado, também sim. Tá? Agora, o nosso adversário, ele já tem se utilizado muito a tecnologia para enfraquecer a fé das pessoas. Né? O nosso adversário, ele tem já usado a tecnologia para enfraquecer a fé das pessoas. Sim. A gente tem visto pessoas a bancarrota na vida espiritual pelo uso devido da internet, pelo uso devido da tecnologia. Começa pela administração do tempo. As pessoas encontram tempo para tudo. Tem tempo para o YouTube, tem tempo para o Facebook, para o Netflix, para o videogame, mas não tem tempo para meditação na palavra, não tem tempo para oração. Está comprometido. Ideais satânicos têm sido difundidos nas redes sociais. Um dos assuntos, por exemplo, que nós mais temos atendido é a facilidade ao acesso à pornografia dos nossos dias, né? Como isso tem comprometido a vida espiritual de muitas pessoas, justamente porque a pessoa acessa a pornografia ali a partir do seu celular e muitos estão presos nesse laço, né? Se envolveram com isso de uma maneira tão simples, tão fácil era o contato e não perceberam a consequência e a gravidade dos impactos que isso traz para a vida. Então, infelizmente, o nosso adversário tem se utilizado muito já da tecnologia para enfraquecer a fé das pessoas. Que ótimo. Pastor e doutor também, eu vou lhe fazer a última pergunta para nós encerrar esse bloco, que é em relação à felicidade. Eu estava lendo alguns escritores que falavam sobre essa questão das redes sociais e o quanto elas impactam, principalmente quem já é depressivo, quem já está nessa luta constante, e aí a pessoa fica o tempo inteiro olhando para as redes sociais e diz, poxa, eu não sou feliz, tá vendo? A pessoa está melhor do que eu. Na sua opinião, o quanto isso afeta, principalmente quem já tem uma tendência para depressão, para viver uma vida de angústia, pelos casos que você já tem acompanhado, ou quem sabe você até já teve alguém assim que você atendeu, gostaria que você esclarecesse um pouco mais para nós. Várias pesquisas científicas em várias universidades do mundo têm provado e mostrado, através dos dados, que quanto mais tempo se passa nas redes sociais, maior a tua probabilidade de ter depressão, ansiedade. Eu queria tomar um cafezinho, quer um cafezinho? A igreja tem aqui. Pesquisas ao redor do mundo inteiro já têm mostrado através dos dados que quanto mais tempo a pessoa gasta nas redes sociais, por exemplo, mais probabilidade de depressão ela tem, né, de infelicidade ela tem e assim por diante. Quando, por exemplo, alguém está no Facebook, o Facebook é uma rede de amigos, né, de contatos, você está vendo que as pessoas publicam lá no feeds ali de notícias. As pesquisas mostram que a maioria das pessoas apenas colocam coisas boas. Então você tem 1000 amigos. Na tua linha do tempo apareceu 100 atualizações. A maioria dessas atualizações são coisas boas. O amigo que foi para a praia, o outro que viajou para a Europa, o outro que está nos Estados Unidos, a esposa que ganhou uma roupa nova da amiga e assim por diante. Consequentemente, quem está aqui do outro lado da tela
está o tempo todo fazendo comparação. Inconscientemente está fazendo comparação. E parece que todo mundo curte coisas boas da vida e só ela que vive aquela vida chata. Certo. Essa é a comparação que ela faz. Então, tem uma tendência muito grande de desenvolver ali, né, no final ela está mais triste do que uma baixa autoestima e estar mais triste do que feliz, né? A respeito de pessoas já fragilizadas, né, pessoas que têm depressão, pessoas que têm timidez extrema, por exemplo, sim, a internet é um grande risco. Como eu falei, uma pessoa deprimida vai abrir o coração na internet, tem um monte de bandido lá. Por exemplo, na internet, a gente vê pessoas criando grupos e fazendo contatos com essas pessoas depressivas para incentivar o suicídio. Isso tem na internet. Né? Nós temos isso, muitos adolescentes caírem nessa cilada e até filmarem o seu próprio suicídio, né? O suicídio transmitido pela web. Uma pessoa, por exemplo, que tem timidez, né? Uma timidez extrema, ela pode desenvolver ter fobia de pessoas, né? Ter pânico de pessoas. Cada vez mais se isolar. Já atendi um caso, por exemplo, onde um adolescente ele tinha timidez extrema. E ele não queria mais sair de casa. A mãe foi cedendo, em vez de procurar uma ajuda para tratar, né? Foi cedendo e ele ficava só no mundo virtual. Era só computador e só videogame, só computador, só videogame. Chegou num ponto onde ele não conseguia mais atravessar a rua para comprar um pão na padaria da frente. Não conseguia entrar no carro da família para dar uma volta na cidade. Por quê? Ele se camuflou ali na virtualidade, né? Ali, se houve um confronto, ele sai do grupo, ele desliga o computador, né? Mas ali ele não tem, né, as suas necessidades supridas, ele não tem, né, o seu problema tratado da maneira que deveria ser tratado. Certo. Então é um grande risco, sim. Tá certo. Nós estamos aqui entrevistando o pastor Lediel Santos, que é psicólogo terapeuta, falando sobre a família na era digital. Está sendo uma bênção para nós essa entrevista. E agora, pastor Lediel, eu gostaria que você deixasse conselhos para nós encerrar esse bloco agora. E nós vamos pegar o nome do pessoal ali e vamos colocar eles também, entrevistar eles para ver como é que é. Então, eu gostaria que você deixasse conselhos para as famílias dos nossos irmãos, né? Começando pela nossa casa, dos nossos irmãos. O que eles devem fazer, quais os cuidados que eles devem ter. Não estamos falando que essa questão das mídias já seja um problema, mas é um mau uso delas. Então, quais os conselhos que você dá para as famílias, para os pais, para as mães e para quem possivelmente já está comprometido? O que a pessoa faz para sair desse buraco, para sair desse problema, resolver esse problema e viver uma vida normal outra vez? Ok. Para as famílias, né, a minha palavra é: tenham atenção. E vocês precisam entender que tudo que é novo na nossa vida, na nossa jornada, precisa ser aprendido. Então, as tecnologias elas estão vindo para dentro das casas e as pessoas não estão colocando limites, regras, né? Não estão ali fazendo uma análise da melhor maneira de utilizar. Então, papai, mamãe, você precisa estar atento. Não tem mais volta, cada vez mais a tecnologia vai fazer parte da nossa vida. Agora você precisa aprender a usar e também ensinar os seus filhos e essa geração que está vindo aí a ensinar. Eu sempre dou algumas dicas muito práticas a respeito desse assunto. Uma delas é: não deixe, por exemplo, celular na mão do seu filho quando ele vai dormir. Se tem um celular na mão de uma criança de 8, 9 anos ou um adolescente, vai para o quarto, né, de madrugada, pode ficar fazendo coisas, vendo coisas, entrando em contato com pessoas que você não aprovaria. Então, pega o celular de noite. Não deixe o computador no quarto do seu filho. O computador precisa estar no lugar público da casa, onde você passa e acompanha tudo que está sendo visualizado ali. Por quê? Porque ali tem um mundo inteiro, tem coisas boas, mas tem coisas muito ruins. Então, essa questão. E claro, as coisas lógicas. No momento da mesa, regra, todo mundo, celular desligado, né? Quando vai se conversar, tem que ter olho no olho e assim por diante. Mas é preciso colocar regras, é preciso limitar. Para as pessoas que já estão envolvidas de uma maneira abusiva
com a tecnologia, primeira coisa, você precisa repensar e procurar uma ajuda profissional, de um psicólogo, de um terapeuta, muitas vezes até de um pastor que vai te ajudar. Abre o teu coração, né, para alguém que possa de fato te ajudar a sair dessa situação. E é um passo por vez, né? É você mudar os seus hábitos, mudar a maneira com que você tem utilizado a tecnologia, aos poucos ir dominando a tecnologia e não deixando que ela te domine. Muito obrigado, nós agradecemos a presença, né? Agradecemos a participação do pastor Lediel Santos no nosso programa, agradecemos você por ter nos acompanhado até aqui nesse programa. Eu creio que tenha sido útil para você e para a sua família esse tema, e gostaríamos de agradecer o pastor e deixar para ele também fazer os seus agradecimentos, né? E tem sido uma bênção para nós. O pastor Lediel Santos é também psicólogo, terapeuta, então se você precisa de um terapeuta, já está aqui indicado o pastor. Se ele quiser deixar o contato, o escritório dele, fique à vontade. Foi uma alegria participar com vocês aí desse canal. Deus abençoe, pastor Amorim, Deus Amém. Abençoe você, espectador que nos acompanhou. A gente está aí para ajudar, tá? Você pode me acompanhar nas redes sociais. Tenho o meu Facebook, é só você procurar por Lediel Santos, também no YouTube. Tá? E a gente está aí para ajudar, servi-los naquilo que precisar. Bênção de Deus, não perca o nosso programa. No próximo vídeo estaremos tratando de outros assuntos também importantes para a família cristã. Fique na paz que só Cristo tem para dar. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.